Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Mineração avança sobre fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte. PEC que pode acabar com aborto legal no Brasil segue tramitação na Câmara dos Deputados. Empresas terceirizadas podem ter que oferecer cotas de trabalho para mulheres vítimas de violência. Lei do DF garante atendimento especializado para pessoas com dor crônica. Fadiga crônica que te deixa em cima do sofá, que você não tem força para nada. Quando você não está sentindo dor, você sente a fadiga. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Uma importante área de conservação ambiental, com rios, cachoeiras e serras exuberantes, está vendo o avanço da mineração no seu entorno. É o Parque Nacional da Serra do Gandarela, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Ele é estratégico para o abastecimento de água da cidade. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi ao local conferir. TVALMG. Refúgio de biodiversidade, a Serra do Gandarela é também a mais importante fonte de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Atributo que elevou o território à condição de parque nacional no ano de 2014. 10 anos depois, os 31 mil hectares têm direito à proteção integral de seu perímetro. O entorno imediato, no entanto, vê o avanço da exploração minerária, o que motivou uma visita da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. A principal ameaça ao Gandarela, segundo ambientalistas, vem de um projeto ainda em fase de licenciamento, mas que já está efetuando perfurações de sondagem, que avistamos tão logo cruzamos um dos limites do parque. Localizado entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara, o novo projeto Apolo da mineradora Vale prevê a implantação de uma mina e uma usina para a produção de 14 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Segundo a empresa, será uma exploração a seco, sem rejeito nem barragens. E o escoamento será todo por trens, a partir de um ramal de 8 quilômetros a ser construído, conectando a produção à estrada de ferro Vitória Minas. Ainda segundo a Vale, o projeto ocupa uma área 32% menor do que previa o desenho original de 2009 e não iria interferir nos limites do Parque do Gandarela. As alegações não convencem movimentos que atuam na defesa do Gandarela. As sondagens da Vale, por exemplo, deixam buracos abertos com pouca sinalização ou tapados com blocos como esse. A placa mostra que a perfuração aqui tem 130 metros de profundidade. São mais de 200 pontos Luiz de Paulo sondagem Guimarães, que a Vale Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Na região. E já tem os impactos. Onde ela abre a sondagem, você já tem contaminação dos cursos d'água, né? Os mananciais ajusantes já foram contaminados. Se o projeto Apolo ainda está na fase de sondagens de solo, outros empreendimentos já estão em plena operação, colados ao parque. A mina dos Lopes, por exemplo, fica a 200 metros do limite do parque, em sua menor distância em linha reta. Em apenas 2 anos, o que era um paredão verde, hoje aparece recortado pela mineração. Glória mora há décadas na região, mas vê a qualidade de vida se deteriorar rapidamente. Além do impacto de assoreamento Glória Regina rios, Oliva Perpétuo, moradora de André do Mato Dentro. O trânsito de caminhão muito pesado no nosso acesso para Santa Bárbara, que passa por Barão de Cocais, pela Serra do Baú, que tem pelo menos umas 6 mini-minas instaladas lá. Então é trânsito de caminhão direto, dia e noite, né? Principalmente no período agora de chuva, né? Assim, tem momentos que a comunidade fica com dificuldade de mobilidade mesmo. E mesmo o ônibus, o coletivo que serve a comunidade 2 vezes por semana, muitas vezes não vem porque não tem condição da estrada de passar. E as pessoas dependem desse transporte para compra, para tratamento de saúde. Empreendimentos que impactem o parque precisam de autorização para licenciamento ambiental, a chamada ALA, emitida pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio.
técnicos locais já chegaram a emitir pareceres contrários a mineradoras, mas acabam tendo a atuação limitada, seja por reversões dessas negativas pelas mineradoras no plano federal, seja por insuficiência de estrutura e de pessoal no parque. São apenas 3 servidores efetivos e 2 trabalhadores temporários na linha de frente. A gente tem que cuidar do combate a incêndios, Tatiana Pereira, da prevenção analista do de infraestrutura do ICMBio. Do uso público, da regularização fundiária, dos licenciamentos ambientais e do monitoramento das condicionantes ambientais, recuperações de áreas degradadas, restauração ambiental, né? Monitoramento da biodiversidade. Tem diversas atividades que hoje a gente não tem condições mesmo. De volta ao perímetro do parque, a visita da Comissão de Meio Ambiente fez um flagrante: uma pilha de material depositado de maneira irregular na beira de uma estrada. A princípio, como Gabriel Lage, chefe substituto do Parque Nacional Serra do Gandarela. Material, uma vez que a gente possa identificar o responsável, né? A pessoa ou a empresa que depositou isso aí. No mesmo local, uma empresa foi recentemente multada em R$150 mil por descarte semelhante de material, esse bem ao lado de um córrego. A deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento da visita, quer mais fiscalização dentro do parque e que nas discussões sobre a zona de amortecimento, que disciplina as atividades do entorno da unidade, não haja novas licenças para mineração, nem ampliação das atuais. Se continuarem os Deputada processos de estadual licença de Bela mineradoras Gonçalves, em torno do PSOL, parque, autora do requerimento da visita. Vai ser afetado, mas toda uma região de municípios que depende dessa água. O Rio das Velhas está puro esgoto após a captação de Bela Fama. Isso porque a vazão da água já é insuficiente. Imaginem com o avanço dessas atividades minerárias que vão secando a água dentro do parque. Gandarela é ainda uma Paulo área Batista, que serve movimento pela preservação da Serra do Gandarela. Qualquer alteração na sua topografia causada pela mineração altera o regime de ventos, altera o regime de chuvas, altera o regime climático da região de maneira que é prejudicial à população de modo geral. Então é uma questão de botar na balança, né, o que é mais importante, né? E a partir dessa consideração, né, que é o que deve ser feito, na minha opinião, considerar que o mais importante é a proteção desse patrimônio para a população, e aí sim criar normas, né, ou implementar normas que restringam as atividades que têm grande impacto, como principalmente a mineração, mas também a especulação imobiliária. Santa Catarina quer popularizar primeiros socorros contra engasgos. Amapá adere à campanha pelo fim da violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amapá. Representantes de segmentos voltados aos direitos da mulher e contra a violência doméstica estavam presentes para o lançamento da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, vozes que calam a dor de quem fica. O feminicídio deixa marcas profundas nas famílias que convivem com a dor da perda. A campanha traz à tona essas histórias, mostrando a realidade daqueles que enfrentam o luto e a ausência de suas mães, filhas, esposas e irmãs, vítimas da violência de gênero. Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa do Amapá dá voz aos familiares das vítimas, que compartilham suas experiências para alertar a sociedade sobre os impactos devastadores do feminicídio. Um vídeo com familiares de vítimas foi exibido. Dizer para ela que eu te amo, querer ela de volta, ou só por um minuto, só para dizer o quanto eu amo, só para me abraçar, só para dizer o quanto ela é importante, o quanto a gente sente a falta. Ana Tereza Silva, irmã da empresária Kátia Silva, morta em 2018, usou a tribuna para falar sobre a luta e o sofrimento que as famílias estão passando. Ela agradeceu ao parlamento pelo acolhimento e fez um alerta. Não podemos deixar, Ana Tereza Silva, irmã de Kátia Silva. Como esses se repitam em nossa sociedade, tanto no Amapá, né, como no país, no mundo todo, porque eu acho que cada mulher tem o seu valor. 2 importantes documentos de autoria das deputadas estaduais foram assinados. 2 indicações são anteprojetos de lei. O primeiro cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e o segundo atualiza a estrutura do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.
A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Aline Serrão, destacou que todas essas ações buscam sensibilizar e mobilizar a sociedade para combater a violência contra a mulher. É desta forma que nós vamos conseguir estadual Aline Serrão, União, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. Ajudar a melhorar cada vez mais a garantia da defesa da mulher contra a violência doméstica. Desta forma, através do nosso trabalho no Legislativo Estadual, que nós vamos conseguir fortalecer essa política. Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça TVAL Santa Catarina para popularizar a manobra de Heimlich. Essa técnica de primeiros socorros é usada em casos de emergência, quando acontece uma asfixia provocada por um pedaço de comida ou outro corpo estranho preso nas vias respiratórias e que impedem a pessoa de respirar. De 2009 a 2019, deputada estadual Ana Campagnolo, PL. Por engasgamento. Aliás, todo ano morrem no Brasil 3.000 pessoas engasgadas. Então, é uma morte que a gente poderia dizer acidental, mas evitável, se as pessoas conhecessem a manobra de Heimlich e aprendessem sobre ela, seja no hospital, seja nos postinhos de saúde. É um projeto deputado estadual Sérgio Guimarães, União. Em locais que ofertem comida, restaurantes, bares, escolas públicas, privadas, e com uma contribuição do Corpo de Bombeiros, que é a colocação do QR Code, que vai direto para um vídeo do Corpo de Bombeiros ensinando essa manobra, né? Que salva vidas. Hoje a gente vê, infelizmente, muitas crianças, muitos bebês perdendo a vida porque se engasga com leite materno ou com outros tipos de comida, enfim. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. A proposta de emenda à Constituição que pode acabar com o aborto legal no Brasil foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. A PEC quer mudar o artigo 5º da Constituição, que atualmente diz que todos são iguais perante a lei e que é garantido a brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida. A proposta quer alterar o texto para inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, estendendo assim o mesmo direito a fetos. Houve protestos. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade do projeto que inclui a expressão desde a concepção no trecho da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias fundamentais. Na prática, o projeto proíbe o aborto legal no Brasil, nas situações já autorizadas em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, como em casos de estupro, de risco de morte para a mãe e de anencefalia, malformação do cérebro do feto. Dentro da comissão, manifestantes contrários à proposta acompanhavam a reunião e pediram que ela fosse retirada de pauta. Retira! Criança não é mãe, estuprador não é pai! A presidência da comissão decidiu suspender a sessão por alguns minutos, até que os manifestantes fossem retirados da sala. A reunião foi reiniciada com o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, classificando o momento dessa discussão como inapropriado e se declarou contra a proposta. Caso se aprove deputado esta federal PEC, Hélder Salomão, PT Espírito Santo. Ficarem grávidas, as mulheres, as adolescentes, frutos de um estupro, não poderão interromper. As mães que tiverem correndo risco de morte não poderão interromper a gravidez. Se tiver anencefalia, não poderão interromper a gravidez. O deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, defendeu a proposta e explicou que a mudança no texto da Constituição é necessária para deixar claro que o direito à vida é inviolável. Quando se fala em Deus... Deputado federal, delegado Éder Mauro, PL Pará. A concepção, o início da vida, que é exatamente pelo sopro da vida. E que o homem
não tem o direito de tirar. Portanto, nós somos a favor do projeto e vamos continuar nesta luta o tempo todo para que a gente não deixe assassinos tirarem a vida de nossos bebês. 50 deputados votaram e o painel registrou 35 deles a favor da proposta e 15 contra. Está aprovado o parecer por 35 votos a 15. Agora a proposta será encaminhada para apreciação de uma comissão especial que ainda será criada. Só depois desse debate é que a PEC poderá ser encaminhada ao plenário da Câmara. A relatora na CCJ, deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta é uma manifestação clara ao direito natural à vida. Deputada federal Cris Tonieto, PL Rio de Janeiro, relatora da PEC 164 de 2012 na CCJ. A expressão desde a concepção. Isso coloca ali o marco inicial da defesa da vida, a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Então, sem dúvida alguma, impede aí qualquer proposta de legalização do aborto. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, classificou o projeto como um retrocesso nos direitos das mulheres brasileiras. É o retrocesso com relação aos direitos das mulheres. Deputada federal Sâmia Bonfim, PSOL São Paulo. Ela impede toda a legislação vigente que fala sobre direitos sexuais e reprodutivos. É muito grave, é inadmissível que o Congresso Nacional, ao invés de debater a maior proteção dos direitos das mulheres, esteja dedicado há semanas a um tema que é tão grave para mulheres e meninas brasileiras. Empresas contratadas pela administração pública terão que oferecer pelo menos 5% dos seus postos de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. É o que determina um projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados. O texto da proposta determina que as mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social terão direito a ocupar 5% das vagas dos contratos de terceirização com mais de 100 Reportagem José feitos Paulo pela Tupinambá. administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pela experiência como Senadora médica, Zenaide Maia, PSD Rio Grande do Norte, relatora do PL 3.595 de 2019. Eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições. A senhora tem toda a razão. Senador Rogério Carvalho, PT Sergipe. Dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. A relatora acatou a emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro no turno suplementar. O turno suplementar é feito quando o texto final aprovado é muito diferente do projeto original. Muitas dessas mulheres Senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro. A esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25. A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Imagina sentir dor todos os dias durante meses. Uma dor que pode te deixar sem condições de trabalhar. Pois essa é a realidade de quase 40% dos brasileiros com mais de 50 anos de idade. Uma nova lei no Distrito Federal assegura tratamento especializado para pessoas com dor crônica
na rede de saúde pública do DF. TV Câmara Distrital. A tela exibe caixas de remédios. Meire é costureira, mas não consegue trabalhar por causa da fibromialgia. Na rotina do dia a dia, chega a tomar de 8 a 10 medicamentos. As dores são intensas em várias partes do corpo. Dores de cabeça, Meire Neres, costureira. Tremura no corpo, formigamento em todas as áreas do corpo, vista, ouvido, tudo você fica totalmente como se fosse uma inflamação, mas não é uma inflamação. É uma limitação crônica. Tarefas simples, como o preparo do alimento para o almoço, podem se tornar difíceis e penosas. É fadiga crônica que te deixa em cima do sofá, que você não tem força para nada. Quando você não está sentindo dor, você sente a fadiga. A fadiga você não dá conta de levantar para lavar a louça, não dá conta de levar. Eu não digo nem trabalhar, porque isso aí já está fora de... Isso aí eu já aceitei que eu não tenho condições de trabalhar. Dados do Ministério da Saúde indicam que 37% dos brasileiros acima de 50 anos sofrem com dores crônicas. O problema é mais frequente entre mulheres, pessoas com baixa renda e pacientes com artrite, dor na coluna, sintomas depressivos e histórico de quedas e hospitalizações. Lei de autoria Elis do deputado Regina Araújo, repórter. Pedrosa e sancionada pelo GDF, estabelece diretrizes para a criação da política distrital de atendimento às pessoas com dor crônica. O objetivo da nova legislação é garantir atendimento especializado na rede pública de saúde do DF. A medida já está em implementação na Policlínica da região administrativa do Gama. A ideia de fazer essa deputado distrital essa Eduardo lei, Pedrosa, União DF. Pública, uma orientação no cuidado a essas pessoas na rede, a gente conseguir mais profissionais para estar conseguindo garantir esse suporte às pessoas com dor crônica no Distrito Federal e até, igual a gente agora lá na Policlínica do Gama pediu para que colocasse um centro de suporte à pessoa com dor crônica. Então não tem unidades com áreas específicas para dar suporte às pessoas com dor crônica dentro da rede pública de saúde do Distrito Federal. Esta especialista explica que a dor crônica é aquela que persiste por um período superior a 3 meses. A dor afeta a percepção geral de saúde da pessoa e está associada a sintomas de depressão e a baixa qualidade de vida. Afeta a qualidade de vida da pessoa. Lícia Maria Henrique Mota, médica reumatologista da UNB. Dolorosa, muitas vezes o paciente com dor crônica tem outras manifestações. Por exemplo, tem uma alteração do sono, o sono passa a ficar fragmentado, picotado, entrecortado, não repousante. O indivíduo tem uma fadiga muito intensa. Muitas vezes tem alteração do humor, tem sintomas depressivos, de tristeza intensa, sintomas ansiosos e tudo isso em conjunto, a dor, a alteração do sono, a fadiga, consequentemente outras coisas que vêm, como a alteração de memória, perda de concentração, tudo isso tem um impacto muito grande no dia a dia do indivíduo. A profissional alerta para a necessidade de evitar a automedicação e procurar atendimento ambulatorial. A pior coisa que pode acontecer aí é a automedicação, porque usar medicações por conta própria, um analgésico, um anti-inflamatório, muitas vezes não vai resolver a causa e vai simplesmente mascarar o sintoma e fazer com que ele se perpetue, persista. E o tipo de medicação para cada um desses tipos de dor crônica é diferente. A dor pode vir em qualquer fase da vida. A dor crônica ela pode acontecer em qualquer faixa etária, da infância até a terceira idade. Em geral, na maior parte das causas de dor crônica, nós vamos ter mais frequentemente a ocorrência em mulheres e, sobretudo, ali entre a terceira e quinta década de vida. Mas pode acontecer em qualquer idade, inclusive na infância. Então, é muito importante estar atento à persistência do sintoma doloroso para tomar a conduta ali adequada em qualquer faixa etária. Para a Meire, que convive com a dor crônica há mais de 20 anos, a nova lei vem como esperança. Que possa ter mais recurso nos postos de saúde para que a pessoa seja melhor tratada. Muito importante essa iniciativa do Distrito Federal, não é mesmo?
Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Me senti assim, Maria José honrada, da Silva, né? pedagoga e administradora, Limoeiro, Pernambuco. E poder estar aqui vendo onde o presidente se apresenta, vendo onde aqueles a quem eu posso colocar no poder, a quem eu tenho a minha participação também estão aqui. Então isso assim é inédito, vale muito a pena. Inclusive, é até interessante pensar em políticas públicas que possam proporcionar isso, principalmente para os estudantes, para aqueles que estão ali, né, numa camada social mais vulnerável, para que eles também possam ter essa oportunidade. O que me traz aqui Rúbia é a história, Ponic, né, do modelo nosso país. e psicopedagoga, São Caetano do Sul, São Paulo. Porque o país ele acontece aqui, né? Através dessas casas, que são a casa do povo, são tomadas grandes decisões que impactam diretamente na nossa vida e no nosso cotidiano. Então é extremamente importante que todos conheçam aqui e conheçam como funciona o processo em si. Com certeza, vale super a pena. É de emocionar, é de arrepiar e também tocar o coração. Muito bacana, sensacional, incrível. É bem diferente daquilo que a gente vê na TV, Letícia sabe? Dojensky, Então, dentista, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Observar como funciona, sabe? Não sei, é uma sensação interessante, assim, conhecimento mesmo. Sou aluna de Relações Internacionais Maria em São Paulo. Cuti, estagiária, São Paulo. Sobre instituições governamentais, na qual a gente estudou bastante sobre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, eu quis vir a Brasília para realmente ver na prática. Gostei muito de conhecer a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Eu achei muito interessante tanto a arquitetura quanto a grandeza que é. E é muito legal ver o que a gente vê na TV ao vivo. Minha sensação é muito Sofia Caiayan, estagiária, eu queria muito São ser Paulo. deputada federal num futuro distante, gostaria, mas é muito difícil. Mas eu tenho essa vontade e eu acho muito importante a gente ter noção do nosso sistema político brasileiro, que é um sistema único. E essa foi a imagem maior que ficou na minha cabeça. Venham visitar aqui o Congresso, né, o Senado, a Câmara, é muito importante e é uma experiência única, cheia de história, arte e política. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2024. Senado 200 anos.